Leitura do livro Aqui e Agora, José Carlos de Luca. Item 5. Cura interior. Como sabeis, fui médico, meus caros companheiros, mas só compreendi a verdadeira finalidade da medicina quando pude empregá-la concomitantemente na cura do corpo e na do espírito, porque no corpo apenas se refletem as moléstias do espírito. Bezerra de Menezes. Quem deseja a saúde do corpo deve trabalhar igualmente pela saúde do espírito. O corpo físico é o espelho da alma, é o palco onde nossos dramas íntimos são representados. Os conflitos internos não elaborados são decalcados no corpo. O movimento da doença é de dentro para fora, do interior para o exterior. Então, todo processo de cura deve alcançar não apenas o corpo, mas, sobretudo, o espírito, cujo desequilíbrio é fator de adoecimento da matéria. A saúde física se assenta em grande parte na saúde do espírito. Esta, por sua vez, advém do equilíbrio interior, aurido dos bons pensamentos, sentimentos e atitudes. As emoções e pensamentos doentios, assim como as atitudes malsãs, geram choques vibratórios na harmonia orgânica, dando campo ao surgimento de várias doenças. O desequilíbrio interior se reflete no corpo físico. Em grande parte das vezes, o adoecimento emocional, mental e existencial antecede o adoecimento físico. O corpo seria uma espécie de escoadouro das impurezas do espírito. Para a ciência médica oficial, a saúde é a perfeita harmonia do corpo. Já para a espiritualidade, a saúde é a perfeita harmonia da alma, para a obtenção da qual, muitas vezes, há necessidade da contribuição preciosa das moléstias e deficiências transitórias da terra. Não é incrível essa definição? A enfermidade, então, seria um mecanismo através do qual o enfermo é convidado a rever a sua forma de viver, corrigindo aquilo que o desequilibra interiormente. Nesse contexto, a doença é o processo de cura do espírito, restaurando o equilíbrio perdido. Não basta, pois, tratar a doença sem tratar o doente. A doutora Brigitte Dorse, psicóloga, afirma no mesmo sentido: uma enfermidade que ameaça a vida, como por exemplo o câncer, leva muitos atingidos a submeter sua vida a um exame. A doença impõe limites à possibilidade de planejar sua própria vida. Muda prioridades. Ela pode ser entendida como um chamado especial da vida para mudar a valoração do que é importante e do que não é importante, e levar a pessoa a perguntar criticamente pelo sentido do seu próprio modo de viver. A partir do momento em que consideramos que o egoísmo e o orgulho são as doenças básicas do espírito, isso pode nos levar à compreensão de grande parte das nossas enfermidades. O orgulho nos faz crer na nossa superioridade sobre os outros e isso nos leva a agir com egoísmo, arrogância, prepotência, cobiça, intolerância, sensação de que as pessoas e coisas nos pertencem, perfeccionismo, insaciabilidade. E todas as vezes em que nossos interesses são contrariados, surgem a raiva, o ódio, a mágoa, o melindre,
a vitimização, as contendas, o ciúme, a inveja, a frustração, a culpa, as dores do apego, a violência, as guerras pessoais e coletivas. E toda essa gama de paixões inferiores rompe a harmonia da alma, adoecendo o corpo. Jesus é o grande médico de nossas almas, não apenas pelo fato de poder usar o seu potente magnetismo divino para restaurar as engrenagens físicas, esgarçadas pelas nossas paixões inferiores, mas, sobretudo, porque seus ensinamentos, uma vez assimilados, são capazes de curar o nosso ego adoecido com os remédios da humildade, da fraternidade, do perdão e do amor, mantendo-nos em paz e harmonia, condição especial para a saúde existir. Não seria a doença um processo da própria vida para a cura do ser espiritual que adoeceu pelo excesso de ego? A enfermidade por si só é a prova da fragilidade humana, assim como da própria finitude do corpo físico, pondo o homem a pensar que todo poder, toda riqueza e toda glória terrena um dia desaparecerão, e o homem vai se deparar apenas com aquilo que construiu dentro do seu coração. A pandemia do coronavírus não seria um exemplo contundente disso? Se refletirmos sobre essas questões, nos tornaremos mais humildes, daremos menos importância às coisas pequenas, não ficaremos eternizando conflitos, perdoaremos mais facilmente, passaremos a valorizar mais as pessoas do que as coisas, teremos menos empáfia, seremos mais gratos, não deixaremos o amor para depois. No final das contas, acredito que a doença cumpra o papel de nos despertar para as coisas que realmente importam na vida, enquanto estivermos por aqui. Digo, portanto, que não devemos ver a doença como uma inimiga a ser combatida, mas como uma severa instrutora que vem para nos ensinar a viver melhor. Acho que deu para perceber que nossa cura exige muito mais do que comprimidos, dietas e cirurgias. O médico desempenha um papel indispensável, mas precisamos também olhar o nosso interior e desde já, aqui e agora, entender o que a enfermidade é capaz de nos ensinar. As lições de Jesus falam ao nosso mundo interior adoecido, curando-nos a alma. Sugiro que você leia e medite sobre as passagens do Cristo, em que ele curou um paralítico, um leproso, quando ele curou a mulher hemorrágica, quando ele curou o cego Bartimeu, quando ele curou o servo do centurião, quando ele ensinou o perdão. Enfim, quando ele falou que a coisa mais importante de tudo na vida é amar. Todas essas passagens mostram a terapia de cura interior utilizada por Jesus. Medite sobre elas, entendendo quais ensinamentos elas trazem para a nossa vida. Eu o convido agora, ao término desse capítulo, a iniciar o seu tratamento de saúde espiritual, com o remédio da prece. Querido amigo Jesus, sinto-me enfraquecido física e espiritualmente. Encontro-me com a saúde debilitada. Por isso eu o busco neste momento. Tal como as centenas de pessoas que o Senhor curou em sua passagem pela terra, eu aqui me encontro, suplicando que as suas mãos me toquem, restaurando-me a saúde e o ânimo de viver. Desperte em mim, Jesus, a consciência das minhas mazelas interiores, causa do meu adoecimento, que eu possa reconhecer meus pensamentos doentios, minhas emoções desvairadas, minhas atitudes contrárias aos seus mandamentos de amor.
que eu desperte para o meu propósito de vida, que outro não é que não amar e servir com os talentos que Deus me concedeu. E que tudo isso me faça mais amoroso, mais humilde, mais compreensivo, paciente comigo e com o meu próximo. Que eu possa me libertar da pretensão de ser melhor e maior do que os outros. Que eu aceite a minha condição humana, imperfeita e inacabada, e assim que eu perdoe mais, perdoando-me também. Que eu seja simples, que eu descomplique, que eu esteja em paz comigo e com meu semelhante, e que essa paz se irradie por todas as células e órgãos do meu corpo, com a bênção do seu infinito amor. Assim seja.